Amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Nós vamos dar continuidade ao estudo nesta noite de Apocalipse, o livro de revelação que o Senhor concedeu ao apóstolo João. Aleluia. E nos deu a graça de estudar. E que pela misericórdia do Senhor nós possamos entender a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias para o capítulo de Apocalipse, né? Capítulo 13. Bendito seja Deus. Amém? Diz assim: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te adoramos, oramos e clamamos ao Senhor. Deus, agora precisamos mais e mais da tua misericórdia, porque vamos examinar a tua palavra. Deus, concede-nos entendimento. Meu Deus, guia nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para que possamos entender aquilo que nós mesmos não podemos entender. De nós mesmos nada podemos compreender, mas guiados pelo Espírito do Senhor, podemos conhecer toda a verdade em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós começamos desde Apocalipse no capítulo 1. Estamos chegando ao 13. E nós vimos que no decorrer dos nossos estudos, nós estamos vendo que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Aleluia! Uma tribulação imensa. Mas, amados, para mim, não existe maior tribulação do que a que nós estamos vivendo no momento. Uma tribulação espiritual. E a força que está vindo contra nós não é de nenhum homem, não é de nenhum governo. A força que está vindo sobre nós é uma frieza espiritual imensa, que está quebrantando a nossa fé. A nossa fé está sendo quebrada, está sendo destruída, né? Nós vemos a igreja nascendo no Pentecoste, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja de oração, uma igreja de comunhão, como nós cantamos aqui nesta noite, né? Sobre o amor dos irmãos, a união dos irmãos, né? Que nós vivemos em união, né?
E a igreja vivia em união, em força, em poder, em grande fogo espiritual, a ponto que as sombras de Pedro, né, elas curavam os enfermos. Pedro não tinha que chorar, não tinha que clamar, não tinha que gritar, ele não precisava falar nada. As pessoas se aproximavam dele e a sombra de Pedro curava os enfermos. As vestes de Paulo, né? Quando Paulo, o enfermo, não podia ir até Paulo, Paulo não podia ir até o enfermo, as vestes de Paulo eram levadas àqueles enfermos e eles eram curados. Então nós vemos um grande poder, porque isso é através da fé. Mas que fé temos hoje? Né? O que o anjo falou com Daniel está se cumprindo, que a ciência se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Amados, mas nós não podemos nos deixar ser vencidos por este mal. Nós não podemos nos deixar ser vencidos por esta frieza espiritual. Precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor. O que nós vemos? Que desde Apocalipse 1, né, nós vemos que foram mostrados a João 7 selos. E nesses 7 selos vieram grandes lutas, grandes tribulações sobre o mundo. E a igreja ainda estava aqui, estará aqui. Nós vimos depois abrir sete trombetas. Nós vimos 7 anjos com 7 trombetas, tocando as suas trombetas, a primeira trombeta, a segunda, a terceira, até a quarta, a quinta, a sexta, a sétima trombeta. E nós vimos a igreja aqui. Nós vimos que a palavra de Deus nos diz que ao som da última trombeta, quando o anjo tocar a última trombeta, então o mistério de Deus vai se cumprir. E qual que é o mistério de Deus? O que Deus tem de valor na face da terra? O que é valoroso para Deus aqui? Será que são os montes? Será que são as montanhas, os mares? Será que são as cachoeiras? O mistério de Deus, o que é valoroso para Deus aqui é a sua igreja. E é um mistério isto, sabe por quê? Porque nós mesmos, que nos consideramos igreja de Deus, nós não sabemos quem de nós somos realmente. Porque nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o inimigo, ele plantou o joio no campo do Senhor. E o joio está crescendo com o trigo. O trigo é aquele que dá fruto para a glória de Deus, mas o joio ele é vazio. O trigo é aquele que se curva de tanto fruto. Ele sempre está curvando, o fruto vai pesando, ele vai curvando, mas o joio ele é igual ao trigo, mas ele permanece de pé. Ele é forte, ele é ignorante, ele é exaltado. Ele tem um sentimento muito além do sentimento de Cristo. Como a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar uns aos outros. Mas quantos em nosso meio amam a si mesmo? Buscam os benefícios para si mesmo? Estão louvando a Deus? Estão adorando a Deus? Estão dizendo que serve a Deus, mas é mentira. Eles estão na igreja enquanto são abençoados. Eles não servem a Deus, eles querem ser servidos de Deus. Aleluia! Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas nós precisamos servir a Deus. E o que é servir a Deus? É buscar qual seja realmente a sua vontade. A vontade de Deus e não a nossa. Como Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, para fazer o que é a vontade de Deus. Mas muitos estão seguindo, né? Para quê? Para que Deus faça a sua vontade. Então vai se cumprir o mistério de Deus, onde nós vamos ver, né? Quem serve a Deus e quem não serve. Como a palavra de Deus nos diz, né?
que o Senhor diz, e mostrarei, e mais uma vez, mostrarei a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amado, no dia do arrebatamento, nós vamos ver os verdadeiros adoradores. Nós vamos ver a diferença do joio e do trigo. Porque aqueles que subirem são os verdadeiros adoradores. Aqueles que ficarem, são joios, são praticantes da iniquidade. São aqueles que, Senhor, em Teu nome, nós curamos os enfermos. Em Teu nome fizemos milagres. Em Teu nome fizemos maravilhas. Em Teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, para trás de mim, malditos praticadores da iniquidade, porque são joios. Aleluia. Então nós vimos que ao som da última trombeta, os anciãos se prostraram diante do Senhor. E os 24 anciãos que estavam assentados sobre o seu trono, diante do trono de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Aí agora o Senhor vai reinar. O Senhor domina os céus, o Senhor domina os mares, o Senhor domina o mundo, mas o Senhor não está reinando. O Senhor está reinando sobre a sua igreja, sobre aqueles que realmente falam: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas muitos hoje estão querendo reinar, estão buscando benefícios somente para si, não estão preocupados com a vontade de Deus. Então Deus não está reinando sobre eles. Posso dar um exemplo, Posso dar um exemplo sobre a política de hoje. Nós estamos no Brasil, Bolsonaro é o presidente. Muitos estão dando graças a Deus por ele, mas muitos estão amaldiçoando ele, estão debaixo do domínio dele. Mas Bolsonaro não está como reinando, não está como governando, por eles. Por quê? Porque eles estão maldizendo. Então muitos hoje estão verdadeiramente debaixo do domínio de Deus, mas Deus não está reinando sobre eles, porque eles não querem a vontade de Deus, eles querem a sua própria vontade. Então muitos hoje estão contra o governo. Por quê? Porque o governo não está do jeito que eles querem. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que o Senhor começará a reinar. Aí o Senhor vai reinar sobre tudo. Sabe por quê? Porque Satanás vai estar amarrado por 1000 anos. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aí o Senhor vai reinar sobre o mundo. Por quê? Porque Satanás está amarrado. Aí todos vão dar glória a Deus. Por quê? Porque Satanás não vai, como se diz, não vai inseminar, não vai mover os corações uns contra os outros. Vai haver paz, porque o Senhor está agora reinando. Então, a palavra de Deus diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Como vimos no estudo passado, há um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a luz debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós vimos que esta mulher é a nação de Israel, tendo uma coroa de 12 estrelas sobre as suas cabeças, são as tribos de Israel. Nós vimos que Satanás e essa mulher estava grávida, e estando grávida gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então esta mulher estava grávida.
E Satanás, e a Bíblia diz que viu-se outro sinal, e um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, e com a sua cauda levava a terça parte das estrelas do céu, e lançou por terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, desde o início, desde que o Senhor falou que a mulher iria pisar a cabeça de Satanás, que a descendência desta mulher, então Satanás estava atento, esperando o nascimento deste filho, que esta mulher estava grávida. Para quê? Para matar, para destruir este filho. Aleluia. E por todas as gerações, Israel estava aguardando o Messias. Israel estava aguardando aquele que havia de reinar sobre eles, esperando, e Satanás atento, e o Messias veio, e Satanás começou a agir contra o Messias, e foi para o deserto ali, e quando viu que o Messias, que o Jesus estava morrendo de fome, então Satanás chegou ali para tentar enganá-lo, para falar: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus replicou para ele com a mesma palavra, falando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, nós precisamos entender isso, que a nossa vida está na palavra de Deus. Aleluia. E nós vimos várias tentações de Satanás contra Jesus. E quando ele viu que não conseguia vencer Jesus, e que por fim Jesus falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Satanás viu que não adiantava, ele não conseguiu trazer este Messias, ele não conseguiu trazer este filho desta mulher de Israel para junto de si. Então agora ele tramava matá-lo, e ele fez assim. E Jesus foi crucificado, mas como diz a palavra de Deus, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aleluia! Quando Satanás, intentando matar Jesus, achava que estava tudo terminado, que ele havia vencido, de repente ele descobre que Jesus ressuscitou. Aleluia! Porque a morte não podia segurar Jesus no túmulo. Aleluia! E Jesus ressuscitou. E Jesus apareceu aos seus discípulos. E Jesus foi tomado para o reino dos céus, para o seu trono de glória, como a palavra de Deus nos diz. Mas no capítulo 13 que nós vimos hoje, e a Bíblia, antes de entrar no capítulo 13, nós vimos que quando Satanás viu que não conseguia vencer a Jesus, e que Jesus foi tomado para o trono de Deus, então ele saiu a perseguir a mulher. E essa mulher agora, ela se tornou espiritual. Por quê? Porque ela recebeu o dom do Espírito Santo. Essa mulher agora foi selada com o Espírito Santo. E essa mulher se tornou um corpo. E Satanás agora saiu para fazer guerra a todos os filhos desta mulher, a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. E no capítulo 13 vemos: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Amados, nós vimos, e está escrito aqui, a respeito de besta, a respeito de chifres. Nós vimos que fala de uma besta que era semelhante a leopardo, com os seus pés de urso e a sua boca de leão. Então, amados, que nós temos que entender isto, que não vai aparecer um animal, não vai ser uma besta, um animal como nós vemos hoje, mas são homens, são mulheres, são governos ungidos
por Satanás, por demônios. São reinos que vão se levantar, né? Como diz, então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então esses 10 chifres são os reis. A besta é o governo. Os 10 chifres são os reis, são governantes, né? E da mesma forma, as 7 cabeças. E nós não conseguimos entender essas coisas. Por quê? Porque eles ainda vão se levantar. Vão se levantar reinos, vão se levantar governantes, movidos segundo o propósito de Satanás. Por quê? Porque o homem não quer que o justo reina sobre ele. A palavra de Deus nos diz, né, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas as coisas caminham para quê? Nós só elegemos pessoas que não têm nenhum temor de Deus. Nós só elegemos governantes que amantes de si mesmo, que estão prontos para matar, para roubar, para destruir. Não importa se milhares vão morrer por falta de vacina, importa que o dinheiro está no bolso deles. Não importa se milhares ou milhões vão morrer por falta de respirador, importante é que está no bolso deles. Irmãos, isso é o caminho para que verdadeiros anticristos, verdadeiros homens de Satanás se levantem. E a Bíblia diz que também vi um de suas cabeças como fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vai haver um governante que vai ser ferido de morte, onde não haverá nenhuma chance de vida. Chegou ali ao ponto de morrer, né? Mas a Bíblia diz que a sua ferida mortal foi curada. E as pessoas, quando viram aquilo, ficaram maravilhadas. E diz aqui, e adoraram, e foi curado, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Porque ele vai ressuscitar praticamente isso. A sua ferida é ferida de morte, mas ele vai se levantar, né? Imagina nós aqui, se não pela misericórdia de Deus, mas se alguém morre e nós vemos estar morto e ele se levanta e ele começa a pregar, começa a falar, amados, se não for Deus, se não for a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós seremos enganados, sabe por quê? Porque nós andamos por vista. Se diz que alguém em algum lugar está fazendo milagres, está fazendo maravilhas, são multidões que vão atrás. Se diz que uma imagem está sangrando, milhões vão atrás. Se diz que uma imagem levantou do mar e está fazendo milagre, milhões vão atrás, constrói até catedrais enormes para ela. Por quê? Porque nós andamos por vista. Eu estou falando no sentido de todas as pessoas, né? No sentido de todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então toda a terra se maravilhou, irmã Kênia. Por quê? Porque ela ressuscitou. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Mas isto é um governante, isto é um rei. Esta besta não é um animal, não. São governantes, são reis, são presidentes que vão dominar o mundo. Há muito eu ouço falar que o mundo caminha para se unir na moeda, né?
na economia, estão indo, tentando se unir para quê? Dizendo que é em prol do bem de todos. Mas, amados, isto nada é do que o caminho do anticristo, uma preparação para o anticristo. Porque, infelizmente, ele não vai chegar de repente, não. Ele vai chegar de mansinho, para que ninguém perceba. Quando as pessoas perceberem, já aconteceu, é tarde. Já recebeu o sinal, é tarde. Já não há mais esperança. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz: quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Então este governante, ele vai se levantar contra Deus. Como Jesus falou, né, da visão de Daniel, né, que quando, né, o homem chegar ao cúmulo, quando chegar aos extremos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Diz a palavra de Deus, que ela abriu a boca contra Deus, falando, blasfemando. Este governo vai blasfemar de Deus, vai falar contra Deus de todos os céus, vai falar que Deus não existe, que Deus abandonou o mundo. Agora é eu que vou trazer paz ao mundo, é eu que vou cuidar de vocês, né? E vão levar as pessoas a amaldiçoar Deus. As pessoas falar que não quer mais nada com Deus, que agora eles vão adorar a besta. Por quê? Porque a besta fez um sinal maravilhoso, ressuscitou de uma ferida mortal. E também, presta bem atenção no versículo 7 do capítulo 13, também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Presta bem atenção, amados, o que diz a palavra de Deus. Todos aqueles que vierem a ouvir esta mensagem. A igreja ainda não subiu, os santos estão na terra. E a Bíblia diz aqui, também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Este governo, ele vai lutar contra a igreja. Aí nós voltamos lá atrás, quando aquelas pessoas, né, aquelas almas vestidas de branco no templo do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Então o anjo pergunta para João, né, quem são estes e de onde vieram? E João vai e fala, Senhor, tu sabes? Então o anjo diz, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Aqui, a eles indo aqui, lá não está mostrando que eles chegaram, mas aqui está mostrando eles indo. Aqui, também foi permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los, matá-los. Então, quando o anticristo mata o santo aqui, ele está chegando lá. Então, como eu falei naquele dia, que o anjo falou, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Eu dou um exemplo para os irmãos. Se você está na rodoviária e chega uma multidão de São Paulo, né? E alguém te pergunta, de onde veio esse ônibus? E esse pessoal? Aí eles vieram de São Paulo. Bom, vieram de São Paulo. Mas será que ainda não vai vir mais ônibus de São Paulo? Os irmãos estão entendendo? Esses vieram da grande de São Paulo, mas outros ainda estão vindo. Então esses vieram da grande tribulação, mas outros ainda estão vindo. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque a besta vai guerrear contra eles e vai vencê-los, vai matá-los. E eles vão, né? Com a palavra de Deus nós vamos ver mais à frente, que esses são aqueles que venceram a besta e o seu sinal. Venceu a besta como? Não se sujeitou à vontade dela.
não adorou ela, morreu, então venceu. Como que Jesus venceu? Morrendo. E como que a igreja vai vencer a besta? Morrendo. Aleluia. Aqueles que não amaram as suas vidas até a morte. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo como que Deus é tremendo? Para Deus não existe tempo. Aqui está mostrando uma coisa, lá atrás já foi. Aqui está mostrando uma coisa que já foi, mas está no futuro. Jesus morreu quando? Há 2000 anos atrás. Mas a Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Porque estava determinado por Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ninguém tinha nascido e já era propósito de Deus de salvar os seus. Por quê? Porque o nosso Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele é onipresente, Ele está em todas as gerações. Então quando Ele fez o homem, Ele sabia, Ele não determinou, Ele sabia que o homem iria negá-lo, que o homem iria abandoná-lo. Por quê? Porque Ele não fez robôs. Ele fez o homem com livre-arbítrio, e quando Ele deu livre-arbítrio ao homem, Ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia dar ouvidos a Satanás. Amados, eu te falo uma verdade e ninguém pode desmentir. Deus conhece os seus. Deus conhece aqueles que vão chegar lá, porque Deus já está lá no final, recebendo a sua igreja. Ele mostrou para João. Ele mostrou para João todos os salvos. Amados, estamos aqui lutando, orando, clamando a Deus para chegar ao fim. Mas Deus já sabe se nós chegamos ou não. Quantos nos tempos passados lutaram, se determinaram, buscaram a Deus. Estavam no caminho de salvação, mas abandonaram. O que nós lemos no início do culto? O que o profeta falou com o rei Azarias? O Senhor estará convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o abandonares, o que vai acontecer? Ele vos abandonará. Ali estava Judas, escolhido no meio dos apóstolos. Mas Jesus sabia, ele é filho do diabo. Judas orava, Judas pregava, Judas saiu evangelizando, Judas voltou com os 70, falando com o Senhor. Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Judas chegou alegre, chegou cantando junto com os apóstolos, chegou louvando a Deus. Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. E Jesus falou: alegrai-vos, não porque os demônios os submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas Judas não se alegrou nisso. Judas, ele preferiu dar crédito às mensagens de Satanás. Ele era o tesoureiro e sempre roubava de tudo aquilo que era colocado. Então ele deu uma chance para Satanás de infiltrar no seu coração. Amados, vamos vigiar. Aleluia, glória a Deus. Estamos terminando. Então a Bíblia diz que todos na face da terra vão adorar a besta. Aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Um dia, muitos deles, estava lá escrito no livro da vida, mas foi riscado, porque o Senhor falou que ele, quando Moisés falou: Senhor, perdoa estes, ou risca o meu nome do livro que tens escrito. E Deus falou com ele: eu riscarei aqueles que pecarem contra mim. Então este livro, amados, Deus está mostrando, falou com Moisés, que ele risca aqueles que pecarem contra ele. Então, amados, vamos nos manter
na presença de Deus. Aleluia. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé nesta noite. Não quero fazer como nos outros dias, deixar passar muito de meia hora, né? Eu acho que meia hora é o suficiente. E amanhã nós estaremos dando continuidade e que a graça do Senhor seja sobre nós, para que nós possamos aprender. Amados, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender com o Senhor. E nós precisamos estar aqui para aprender com o Senhor nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concede a graça de entender. Aquilo que está oculto é o Senhor quem pode revelar. Aquilo que não podemos conhecer é o Senhor que pode nos mostrar. E nós te suplicamos em nome de Jesus. Dai-nos entender quando a tua palavra nos diz: clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, meu Deus. Nós não sabemos, ó Pai, e queremos ser ensinados pelo teu Espírito. Aleluia, aleluia. Mostra-nos a verdade, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.